Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente na vida, no coração e na família de cada um e cada uma de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, estamos aqui caminhando com o ressuscitado. E durante esses domingos da Páscoa, Cristo ressuscitado se revela para nós de diversas formas. Lembro-me que no segundo domingo da Páscoa, Cristo ressuscitado se manifestou como misericordioso. E nós, enquanto igreja, reconhecemos a misericórdia dele sobre nós. Domingo passado, este Cristo ressuscitado se manifestou para nós com o corpo glorioso, trazendo as marcas, os sinais da paixão, nos convidando a olhar para os pregos, a marca dos pregos, estender as mãos e tocar no seu lado. E nesse gesto ficaríamos purificados. Hoje, no quarto domingo da Páscoa, Cristo ressuscitado se apresenta para nós como bom pastor, aquele que ama gratuitamente e sem interesses as suas ovelhas. Pois, amados irmãos, é sobre este Cristo, bom pastor, que a liturgia deste domingo santo quer encher os nossos corações e fortalecer a nossa fé. Na primeira leitura de hoje é do livro do Atos dos Apóstolos. E lá apresentam para nós Pedro, cheio de coragem, anunciando em um contexto redio o anúncio da paixão e ressurreição de Jesus. Ora, o contexto que Pedro se encontrava não era um contexto fácil. Lá estavam os saduceus, que não acreditavam na ressurreição de Jesus. Lá estavam os fariseus, que queriam também que os discípulos passassem pelo madeiro, como Jesus passou. Mas mesmo assim, Pedro foi envolvido de uma coragem e continuou testemunhando. E na mensagem de Pedro ele dizia que não existe um outro Salvador. O único que garante a salvação da humanidade é o Cristo. Abaixo do céu não existe poder igual. Quem sustenta a igreja, quem salva a igreja, é o próprio Cristo ressuscitado, o bom pastor. Mas, meus irmãos, para Pedro ter essa coragem de falar esta certeza, Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele não estava só. No momento de dificuldade, de perseguição, de interrogações, de críticas, o Espírito Santo estava em Pedro. Isso significa que o Espírito Santo de Deus está em nós. E nesta manhã dominical, devemos tomar posse disso. Você não está só neste mundo. Mesmo que você passe por dificuldades, mesmo que a cada dia chegue até nós notícias desafiadoras, mas nós, enquanto igreja, batizados, cristãos, não estamos só. O Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Deus se move em nós. E este Espírito de Deus nos dará a coragem necessária para continuar pisando firme neste solo, até o momento que Deus assim permitir. Então, amado irmão e amada irmã, a primeira leitura de hoje nos convida a duas realidades. Primeiro, a reconhecer que o nosso único Salvador é Deus e que nós não devemos nos enganar com as promessas, com aquilo que o mundo nos oferece. A nossa salvação está em Deus, a nossa salvação é Deus
e Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. E a segunda dimensão que a leitura nos apresenta é: o Espírito Santo mora em nós. Nós somos templo da morada do Espírito Santo e devemos continuar acreditando que este Espírito Santo nos dará a coragem necessária para encarar as dificuldades da vida. Já a segunda leitura de hoje, que é da carta de São João, nos convida a contemplar o amor de Deus. Este grande presente de amor que Deus nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. E a segunda leitura nos convida a tomar posse do amor de Deus. Sintam-se amados por Deus. Podemos até perder amizades na vida. Podemos até ser ignorados pelos nossos familiares. Mas o amor de Deus permanecerá conosco todos os dias de nossa vida. Você, amado irmão, tem que sentir amado por Deus. Mesmo com as nossas limitações, com os nossos pecados, com as nossas incoerências humanas, devido às nossas limitações, Cristo continua a nos amar. Porém, além de sentir o amor de Deus, sentir-se amado por Ele, devemos viver o mandamento do amor. Se nós somos filhos de Deus, nós somos imitadores dele, porque os filhos imitam os pais. E se Deus é muito amor, e se Deus muito amor, somos convidados também a amar o nosso semelhante, para que um dia possamos experimentar face a face a manifestação de Deus em nós. Então, amados irmãos, levemos para este mundo atitudes amorosas. Ora, o mundo é desafiador, a perversidade está aí, a violência está aí, a crueldade está aí, a estupidez humana está aí, mas nós que recebemos a identidade de filhos de Deus, mas nós que nos sentimos amados por Ele, devemos levar para o mundo o que Cristo levou, o amor. Então, abracem atitudes amorosas, e o amor nos levará à salvação, e o amor conduzirá cada um de nós à santidade, e o amor, amados irmãos, renova todas as coisas, assim como o amor de Deus na cruz revelou a vida plena, as atitudes amorosas entre nós, mudará sim este mundo em que vivemos. Já o evangelho de hoje, amados irmãos, é o evangelho em que o próprio Cristo se apresenta como bom pastor. A palavra bom, no sentido bíblico desta leitura, significa modelo. Eu sou o modelo de pastor. Não existe outro modelo, não existe outro referencial de pastorio a não ser o do próprio Jesus. E é este modelo que nós batizados devemos buscar na vida. Um pastor capaz de doar-se pelo outro. Um pastor que ama gratuitamente o outro, sem interesses. Mas um pastor que cuida e que possibilita uma vida plena aos seus. E aí, amados irmãos, Cristo, neste evangelho, faz uma comparação entre o bom pastor e o pastor perverso, que ele coloca como mercenário, ou seja, um pastor que não se preocupa com o outro, um pastor que não cuida, mas um pastor que é sustentado pelas relações de interesses. Este é o falso pastor.
Mas o modelo do pastor que a igreja busca, que a igreja anuncia e que a igreja sustenta a sua fé é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Pois bem, o pastor perverso, que aqui no contexto bíblico é chamado de mercenário, ele não se preocupa com o outro. Quando o lobo vem para dispersar e atacar as ovelhas, ele foge. Ou seja, ele não tem um sentimento de cuidado para com o outro. Pouco se importa para o sofrimento do outro. Pouco se importa para a salvação do outro. Porque o lobo significa tudo o que quer devorar as ovelhas. Tudo o que quer nos devorar, meus irmãos. O pecado, a idolatria, a violência do mundo, os prazeres que o mundo nos apresenta, que muitas vezes nos distancia da luz de Deus. Tudo isto é lobo. E o pastor que é modelo, ele apresenta um caminho novo. O pastor que é modelo, ele oferece o ombro. O pastor que é modelo, ele resgata, ele cura e ele conduz as ovelhas por um caminho de justiça. Pois bem, amados irmãos e irmãs, o que podemos levar para casa e refletir toda esta semana? Aí eu convido vocês a refletirmos 3 situações, que para mim significa tomar posse, trazer para nós. Primeiro, que o Espírito Santo de Deus está em ti. Não esqueça disso. É o Espírito Santo de Deus que te protege, que acompanha os seus passos, que ilumina a sua vida, e você não precisa buscar mais nada. Ele tem que bastar na sua vida. Só Deus basta. Só o Espírito Santo que já mora em você, através do batismo, basta em sua vida. E você tem que tomar posse desta verdade. A segunda atitude que devemos levar para a vida é o amor. Deus te ama. E você, sentindo o amor de Deus, possa viver o mandamento do amor, amar o próximo. Porém, que seja um amor bíblico, sem ciúmes, sem interesses, sem sentimento de posse, mas o amor incondicional, capaz de diminuir para que o outro cresça. Um amor bem parecido com o do bom pastor, capaz de doar-se na caridade para o outro. Já a terceira atitude é a atitude do cuidado. A mesma atitude que teve o bom pastor. Cuida das ovelhas. Nos cuidemos mais, meus irmãos. Tenhamos cuidado ao falar com o outro. Às vezes a nossa forma de falar com o outro é tão estúpida, grosseira, que ofendemos, machucamos. E precisamos ter cuidado no falar com o outro. Precisamos ter cuidado no olhar para o outro. Precisamos ter cuidado em estender as mãos, ser sinal de doação, não de violência. Assim como o pastor cuida amorosamente de cada um de nós, que nós também sejamos neste mundo homens e mulheres do cuidado nas nossas relações. Só assim, amados irmãos, estaremos anunciando no testemunho da vida e na palavra que Cristo, o Deus da vida, vivo está. Assim seja. Amém.